Olá, que a graça, a paz e Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com sua rede de contatos para que esses estudos possam chegar ao maior número de pessoas. Acione o sininho também para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e assim você não perde nenhum estudo. E também nos siga lá na página do Facebook, Facebook/Profecias Atuais. Nós estamos lá também disponibilizando outros materiais, artigos, mapas, gráficos, para que você possa cada vez mais se aprofundar no estudo das profecias. Essa semana ou semana passada, eu não me lembro, nós disponibilizamos lá um sermão sobre o capítulo 6 de Daniel. Fui convidado para estar numa igreja pregando sobre esse assunto. Nós não temos estudos sobre os livros históricos da série de Daniel que nós fizemos aqui no canal, nós abrangemos só os capítulos proféticos e lá nós conversamos um pouco sobre o capítulo 6 de Daniel. Se você tiver interesse, vai lá, nos siga no Facebook e ainda vai estar disponibilizado esse sermão. E também é muito importante você participar lá da nossa página do Facebook, porque lá nós colocamos quando que tem algum problema e nós não conseguimos subir o vídeo aqui no canal. Semana passada nós não conseguimos subir o vídeo, tivemos uns probleminhas e para aqueles que nos seguem lá no Facebook, viu que nós colocamos uma postagem avisando que não teria vídeo no final de semana passado e que hoje nós estaremos dando prosseguimento ao estudo de Apocalipse. Vamos continuar estudando a abertura dos 7 selos, estudamos os 4 primeiros selos no vídeo anterior. E hoje nós vamos estudar o 5º e o 6º selo. Então, se você puder, já fique em atitude de oração. Se você conseguir fechar os seus olhos, onde você está assistindo agora nesse momento, nós vamos pedir mais uma vez a orientação do Espírito Santo. Pai bendito, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra e pedimos mais uma vez que o Seu Santo Espírito seja o nosso professor. Esteja confortando e consolando aqueles que estão assistindo, que estão passando por algum problema, mas mesmo assim estão aqui procurando aprender mais a Tua Palavra e que o Senhor possa cada vez mais abrir a nossa mente para conseguir interpretar as Tuas profecias e nos preparar para a Tua volta. Nós pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos recapitular os capítulos rapidinhos que nós já vimos até agora, principalmente com relação aos 7 selos. Bom, nós estudamos no último vídeo a abertura dos 7 selos, aprendemos os primeiros 4 selos e vimos que os primeiros 4 selos falam dos 4 cavaleiros do Apocalipse e aprendemos que os 4 cavaleiros do Apocalipse na verdade representam períodos da igreja. Na verdade a gente já estava vendo isso antes no capítulo 4, no capítulo 5 nós aprendemos que aqui nós temos uma repetição da história. Vamos aprender de novo, vamos ver de novo a sequência da história da igreja cristã através de fases, né? Do mesmo jeito que nós vimos lá no capítulo 2, capítulo 3 com relação aos 7 selos, só que aqui com outros símbolos e com outros detalhes, para que nós possamos aprender mais sobre o que significou esse período da igreja. E aí nós vimos desde o primeiro selo, que mostra que é a igreja primitiva, depois nós vimos o segundo selo apontando para a igreja perseguida e perseguidora, nós vimos essas duas faces da igreja. Também depois nós vimos com o terceiro cavaleiro o princípio da apostasia e o quarto cavaleiro a supremacia papal. Então nós não podemos desvincular o 5º selo dessa sequência, porque senão a gente vai dar margem de erro para interpretações equivocadas sobre o que significa esse 5º selo. Principalmente porque ele tem uma figura, uma imagem, um símbolo ali que dá margem para interpretações equivocadas, principalmente com relação à mortalidade da alma. Então, se você ainda não assistiu o vídeo que a gente fala sobre a morte, vai lá na descrição do vídeo, procura aí embaixo na descrição do vídeo, vai estar lá a verdade sobre a morte. É um vídeo que a gente já fez lá na série de Daniel, a gente já vem batendo nessa tecla desde a série de Daniel, falamos no começo da série de Apocalipse,
na igreja, no estudo da carta da igreja de Pérgamo, a gente falou sobre isso também. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste sobre esse assunto, que é muito importante para você conseguir entender o que nós vamos falar aqui. Agora, você que já estudou, a gente já pode continuar. Se você não estudou, dá pausa no vídeo, vai lá, assiste o estudo primeiro, depois você volta aqui. É curtinho, não dá 20 minutos. Se eu não me engano, dá 16, 17 minutos. Depois você volta aqui nesse estudo para que nós possamos aprender a abertura do quinto e do sexto selo. No capítulo 6, no verso 9, fala assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui a gente já tem alguns probleminhas para a gente conseguir interpretar. Primeiro a gente precisa entender: a abertura do quinto selo é uma sequência cronológica do quarto selo. Então nós vimos no quarto selo a supremacia papal e a igreja perseguindo através da Santa Inquisição os hereges, entre aspas, os hereges. Os hereges eram aqueles que não se adequavam com a doutrina romana, e foi permitido que matasse uma quarta parte da terra. Então morreu muita gente. Logo após essa cena, nós temos a abertura do quinto selo, que significa que vem após essa sequência, essa fase da igreja. E aqui nós vimos almas debaixo do altar, porque foram mortas pela palavra de Deus e por causa do testemunho. Onde que João está vendo esse altar? Qual que é a situação de João? Lembrando que é tudo uma cena só. Capítulo 4, 5, 6 é tudo uma cena só. Nós vimos no capítulo 4 que João está no santuário celestial. Se João está no santuário celestial, por que vai ter um altar lá? Por quê? É importante essa pergunta. Porque o santuário terrestre era um modelo do santuário celestial, e o santuário terrestre tinha dois altares. O altar de holocausto, que ficava no pátio, fora do santuário, e o altar de incenso, que ficava dentro do lugar santo. O altar de holocaustos era feito de bronze e ele era muito maior do que o altar de incenso que tinha dentro do santuário. E o altar de holocausto era onde era feito os sacrifícios, ficava lá no pátio. E lá eu levava o meu cordeirinho, matava o meu cordeirinho ou qualquer outro tipo de animal que estava especificado na lei cerimonial, e o sacerdote pegava o sangue desse animal e levava para dentro do santuário, para fazer todo o trabalho de expiação dos pecados. O altar de bronze era ali também feito para queimar o corpo daquele animal que foi morto, então era jogado o corpo ali, e ali era queimado o corpo desse animal. Então, se esse altar de holocaustos era feito para sacrifícios, por que vai ter um santuário no céu com um altar de sacrifícios? Não faz sentido, porque no céu não há sacrifícios. Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que foi morto, o seu sacrifício com o seu sangue para fazer expiação dos seus pecados, dos nossos pecados, lá no santuário celestial. E se fala aqui que tem almas debaixo do altar, também não faria sentido elas estarem dentro do santuário, no lugar santo, por causa do outro altar, o altar de incenso. Mas aquele altar de incenso representa as orações dos santos. Outra coisa, por que essas almas estão clamando? Fala que viu almas debaixo do altar. Depois no verso 10 fala que eles estão clamando. Alma não clama. Pessoas mortas não clamam. Morto, está lá na sepultura esperando o dia da ressurreição. Aqueles que já assistiram o vídeo viram que quando se morre ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. Quando se morre está na sepultura esperando o dia da ressurreição. Então o que simboliza essas almas debaixo do altar? Essas almas debaixo do altar representam pessoas que foram mortas durante essa perseguição que teve pela Igreja Romana na supremacia papal,
e que foram mortas se apegando à graça de Cristo, ao sacrifício de Cristo. Por isso que falam que elas estão debaixo do altar, porque o altar aponta para o sacrifício de Cristo, que era onde eram feitos os sacrifícios no santuário. Então representam pessoas que foram mortas. Fala que elas estão debaixo do altar, significa que elas estão sob a autoridade do sacrifício de Cristo. Do mesmo jeito que você vai ver essa expressão falando debaixo da graça ou debaixo da lei. Mesmo porque não teria como as almas estarem debaixo do altar. Porque se você for ver lá na imagem do santuário, não tem como ninguém estar debaixo do altar, né? Inclusive tanto no santuário na tenda, né, quando era feito no deserto, quanto no templo de Salomão, não tem como a pessoa estar debaixo do santuário. Então do santuário não, do altar de holocausto. Então é uma expressão idiomática falando que essas pessoas estão debaixo da autoridade do sacrifício de Cristo. E por que mostram essas almas, que não são pessoas que desencarnaram e estão no céu? Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Por que fala que essas almas estão debaixo do altar, essas almas mortas, né? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus? No verso 10 fala que clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui piorou, porque se essas almas são almas de pessoas mortas que morreram e foram para o céu, a pessoa que morre, salva em Cristo, não vai ter esse desejo de vingança. Pelo contrário, você vê várias vezes na Bíblia que aqueles que são salvos seguem a Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para orarem por aqueles que perseguem, bendizerem aqueles que nos amaldiçoam. Então não faz sentido pessoas que morreram salvas por causa do testemunho de Jesus e o amor à palavra de Deus estarem no céu clamando por vingança. Então o que simboliza tudo isso? Simboliza que a atitude daqueles que perseguiram demanda justiça, demanda uma punição. Da mesma maneira que essa expressão de clamarem, as almas mortas estão clamando, você vai ver uma expressão idiomática parecida com essa em Gênesis capítulo 4, depois que Caim mata o seu irmão Abel. Aqueles que conhecem a história, Caim se levanta contra Abel e o mata. E depois que ele mata, Deus fala assim para Caim, capítulo 4, no verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sangue não tem voz e não clama da terra. O que Deus estava falando para Caim é: o que você fez merece uma punição, né? Demanda uma punição, porque o que você fez não é certo. Então quando mostra lá em Apocalipse as almas que clamam debaixo do altar pedindo vingança, eles estão falando que aquilo que a Igreja Romana fez durante esse período de supremacia papal demanda uma punição. E eles falam, né, até quando o Senhor não vai fazer isso? Como que Deus não tivesse vendo o que está acontecendo, né? Até quando, o soberano Senhor, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo, ou se está vendo, não está fazendo nada. Por isso que logo após que acontece essa cena, que João vê essa cena, fala o seguinte, no verso 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disserem que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aí acontece alguma coisa com eles, e isso vem da autoridade de Deus, quer dizer, Deus está vendo o que está acontecendo. E agora a gente precisa entender uma coisa. A supremacia papal vai até 1798. Se isso acontece após 1798, se encaixa com o evento que sucede logo após a supremacia papal, quando nós vimos lá em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Se você for ver lá em Daniel capítulo 7, você vê que logo após que termina os 1260 anos,
diz que existe um julgamento no céu. E esse julgamento no céu é quando é aberto os livros e se assenta ao tribunal. E é Jesus Cristo que faz parte desse julgamento. Então, quando fala que aqui é dado vestiduras brancas para esse povo, significa que agora estão confirmando a salvação deles. Aqui está sendo confirmada a salvação dessas pessoas que morreram em Cristo. Mas essas pessoas que morreram em Cristo já não morreram salvas, Fernando? Então, hoje nós sabemos que sim, mas até 1844 ainda não, porque o santuário ainda não tinha sido purificado. Se você não perdeu essa aula, também vai lá para Daniel capítulo 8, nós explicamos tudo isso daí. O que é a purificação do santuário? É quando começa o juiz investigativo, que vai passando nome por nome das pessoas, os primeiros em que morreram em Cristo e que estão sendo confirmados como salvos, para que no dia da ressurreição eles não passem por julgamento, eles já são ressuscitados e já são elevados direto ao céu. Por isso que fala para eles, para que eles repousassem o tempo. Fala assim, ó, vamos dar vestiduras brancas para vocês, mas repousem por mais um pouco de tempo. Quer dizer, vocês estão salvos, vocês já passaram pelo julgamento, mas ainda não é hora de vocês ressuscitarem. E aí a gente entende que tudo isso é um simbolismo. Por quê? Porque as almas estão debaixo do altar do holocausto, eles estão fora do templo, estão no pátio, estão fora do lugar santo. E o julgamento acontece dentro do lugar santo, do lugar santíssimo. Então, quando fala que estão almas debaixo do altar, são as almas que estão na terra, porque o ministério de sacrifício de Cristo, que é o que simboliza o altar dos sacrifícios, foi feito na terra. E o ministério de intercessão de Jesus Cristo, que é o ministério de sumo sacerdote do julgamento investigativo, é feito no céu. Então, a abertura do quinto selo aqui em Apocalipse nada mais é do que o começo do julgamento investigativo, começo da purificação do santuário, que está mostrando que essas pessoas que morreram em Cristo não foram mortas em vão. Parece que elas foram mortas em vão, não foram mortas em vão. Aquilo que aconteceu com elas demanda uma justiça, demanda uma punição, que será feita essa justiça, mas que por agora só está sendo julgado a causa daqueles que morreram, que foram confirmados como salvos, mas que ainda tem que repousar um pouco, que ainda não é hora deles ressuscitarem. Tudo bem? Só que aí fala mais alguma coisa. Fala que eles têm que repousar um pouco ainda, até que se complete o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui nós temos mais uma indicação de que a igreja não é pré-tribulacionista. A igreja vai passar pela tribulação. Nós já vimos isso em Daniel capítulo 11. Se você perdeu esse estudo, procure lá na série também. Daniel capítulo 11 fala que vai ter uma perseguição, uma tribulação na terra. E o próprio Jesus Cristo também fala em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, ele fala o seguinte, é o sermão profético de Jesus lá no Monte das Oliveiras, na semana em que ele ia ser crucificado. Então é um dos últimos sermões de Jesus Cristo. No verso 15, inclusive, ele fala para a gente estudar o livro de Daniel. Por isso que a gente cita bastante o livro de Daniel em Apocalipse. Porque no capítulo 24, verso 15, ele fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, fala, se você leu Daniel, você vai entender. Verso 16 ele fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixe tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e do que as amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então vai ter uma perseguição aos escolhidos, sim. A igreja vai passar por uma perseguição aqui na terra. E no capítulo 6 aqui de Daniel, no quinto selo, fala, ó,
Morreram muitas pessoas durante o período da Inquisição. Elas morreram salvas, mas ainda não podem ressuscitar e ir para o céu, porque ainda vai se completar o número de conservos, que vão ser perseguidos como igualmente eles foram. Então, no futuro, haverá de novo uma perseguição àqueles que forem fiéis à palavra de Deus e derem um testemunho de acordo com os seus mandamentos, os seus ensinos. E quando fala que foram mortos como igualmente eles foram, como que eles foram mortos? Por causa de uma união entre igreja e Estado. A igreja perseguia, mas com o aval do Estado. A morte que a igreja fazia com que os hereges passassem era uma pena capital liberada pelo Estado. Era permitido a pena de morte. Então existia uma união entre igreja e Estado. Eles só foram mortos por causa disso, porque se o país que tinha hereges não concordasse com a perseguição da igreja, não haveria pena de morte. Só concordaram porque existia uma união entre igreja e Estado, a famosa Inquisição Espanhola, né? Então, significa que no futuro nós vamos ter mais uma vez uma união entre igreja e Estado, uma união política e religiosa para perseguirem aqueles que não seguem ou que não se encaixam de acordo com a doutrina apostatada do cristianismo. Isso nós vamos ver mais para frente quando nós vamos estudar Apocalipse capítulo 13, mas aqui nós já estamos vendo uma antecipação desse assunto. Falando assim, vai ter uma perseguição de novo, vai morrer mais gente igualmente como aqueles que foram mortos no período da supremacia papal, no período da Inquisição. Então a igreja não é pré-tribulacionista. E no verso 12, ele continua a história abrindo o sexto selo, e é impressionante como se encaixa também naquele sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24. Por quê? No verso 12 ele fala que vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou-se negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se suster-se? Se você for lá de novo em Mateus 24, você vai ver que quando Jesus está falando da perseguição, ele já emenda o que vai acontecer depois. Ele fala assim no verso 29: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias? Os dias da perseguição. Logo em seguida aquela perseguição, aquela tribulação aos escolhidos. Diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Igual que a gente viu aqui na descrição da abertura do sexto selo. Aí no verso 30 ele fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Nós temos duas interpretações aqui para o sexto selo. Alguns falam que esses eventos aqui de o sol se tornar negro, a lua como sangue, as estrelas caindo do céu, foram eventos que aconteceram no século XVIII. Realmente esses eventos aconteceram. Tem uma outra interpretação que fala que esses eventos também são eventos um pouquinho antes da volta de Jesus. Eu prefiro seguir essa linha, não que a outra esteja errada. Eu prefiro seguir essa linha porque logo ele já fala que o céu se recolhe como pergaminho quando se enrola, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, né? Então já é uma situação mais próxima da volta de Jesus do que os eventos que ocorreram no século XVIII e XIX. Então o capítulo, a abertura do sexto selo é aqueles eventos que vão acontecer, uns fenômenos na natureza um pouco antes da volta de Jesus,
e é logo após a perseguição das pessoas que não se enquadram com o sistema político religioso daquele momento. Então, nós temos a abertura do quinto selo, que é a partir da purificação do santuário. Depois nós temos a abertura do sexto selo, que são os eventos que ocorrem após a perseguição e um pouco antes da volta de Jesus, né? Só que aí, no verso 17, ele fala, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se suster-se? Então ele termina o capítulo 6 com uma pergunta, quem é que pode se suster-se? E aí congela a imagem, e no capítulo 7 ele vai explicar quem é que vai se sustentar. Quer dizer, vai acontecer tudo isso daqui, quem que vai ficar de pé, quem que vai permanecer firme nesse período? E aí no capítulo 7 ele congela a imagem e ele vai explicar quem que é que vai ficar de pé, quem que é que vai ficar firme. Que aí nós vamos estudar sobre os 144 mil selados. Então nós vamos explicar quem que são esses 144 mil, se é simbólico, se é literal, são selados, como que são selados, como é que é esse selo, como é que funciona. Mas é o povo que vai ficar firme nesse período de perseguição. Então, mais uma vez, abertura do quinto selo, explicando quem que são as almas debaixo do altar. Não são almas que estão no céu, que estão clamando por vingança. É uma representação daqueles que morreram e que o sacrifício deles demanda uma justiça, uma punição. Mas eles têm que aguardar ainda que essa punição ainda não vai ser feita. O julgamento deles está ocorrendo no santuário celestial, só que eles vão repousar um pouco antes da ressurreição, porque ainda haverá outra perseguição ao povo de Deus. E aí logo após esses dias vai ter um abalo nos fenômenos naturais, nas autoridades, né, nos poderes da natureza, vão ser abalados um pouco antes da volta de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, você pergunte aí nos comentários, nos procure, para que nós possamos sanar todas as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, para que a gente possa entender. Terminando esse vídeo, eu gostaria de fazer um apelo a você para que você divulgasse esse vídeo para as outras pessoas, que você compartilhasse esses estudos com as outras pessoas. Nós percebemos que no começo da pandemia, quando teve aquele surto do vírus, a maioria das pessoas estavam bem assustadas, estavam querendo aprender das profecias e a página teve um boom e nós tivemos várias visualizações. Agora que já deu uma acalmada, que já deu uma tranquilizada, parece que as pessoas perderam um pouco o interesse. Isso não significa que Jesus não vai voltar, significa que foi mais um sinal que mostrou da tua volta, e ele fala que teria epidemias e tudo, e que nós não devemos perder esse entusiasmo da volta de Jesus, porque logo nós vamos ter mais uma tribulação, mais um problema apontando para a volta de Jesus, e nós precisamos estar firmes estudando as profecias para que nós não sejamos enganados. Tudo bem? Então compartilhe esse vídeo, comente, curte, nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que outras pessoas também possam estar preparadas para a volta de Jesus. Esteja aqui conosco no próximo vídeo, você não pode perder o estudo dos 144 mil selados. Lição de casa, leia o capítulo 7 de Apocalipse para que a gente chegue aqui já com o capítulo lido e a gente já possa interpretá-lo, para que a gente possa aprender e utilizar melhor esse tempo que nós temos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Até uma próxima, se assim Ele permitir.